Boa noite. Primeiro, eu gostaria de dar os parabéns. A minha pergunta é a seguinte: gostaria de ouvir a opinião de vocês em relação ao monopólio dos meios de comunicação. Eu gostaria de saber, será que a esquerda não deu a devida atenção aos meios de comunicação para que ocorresse tudo o que ocorreu? E outra coisa que eu queria perguntar para vocês: como vocês enxergam, por meio das redes sociais, essa crescente, movimentação em torno dos pró-Bolsonaros, das pessoas que são a favor? Porque eu vejo que a juventude tem uma adesão, existe uma adesão muito grande por parte da juventude, está crescendo esse movimento. E eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso. A respeito da mídia, a mídia, eu acredito, eu acho que toda pessoa, todos os grupos políticos sabem da importância da mídia. Agora, quando vai para o poder, o grupo faz acordo. Foi o que fez o PT, fez acordo. Mas ele sabia que era importante, ou não sabia? Não vou achar que é ingênuo, né? Sabia, fez o acordo, a gente sempre joga com a possibilidade de estender aquele poder, né? Então tem que ter acordo e é lógico que a mídia dá o troco, né? Tá aí. A mídia, ela orientou o tempo todo, mobilizou os amarelos, né, os coxinhas para a rua o tempo todo, né? Quer dizer, é aquele negócio, você tem que conhecer sua força e seu poder, né? Você entendeu? Para você é limite. Eu vou negociar, mas até onde? Agora, gente, como é que pode? Tanto o Lula quanto a Dilma acompanhou o Lula, né? Eles fizeram um acordo com toda a direita, não excluiu ninguém da direita. Excluiu, sim, da esquerda, mas da direita, não. Mas, gente, aí fica difícil, né? Agora, sobre o monopólio dos meios de comunicação, houve uma discussão, eu acho que no primeiro governo Dilma, né, houve uma tentativa de fazer uma mudança, uma regulamentação, né, mudar a regulamentação dos meios de comunicação. Exatamente na tentativa de democratizar mais, né, os meios de comunicação e eliminar esses monopólios que estão aí estabelecidos. Mas isso não foi para frente. Quer dizer, a reação foi tão grande, tá certo? Que a Dilma não conseguiu levar para frente, né? Já numa situação em que o governo dela já estava sendo enfraquecido, né? Então, a gente sabe que esse monopólio ele é cedido, né? Porque toda a coisa dos meios de comunicação é uma concessão do Estado. É o Estado que deve regular. Mas nenhum dos governos dos últimos, nem o governo Lula conseguiu fazer isso, e acho que esse tipo de acordo, há sim acordos, até porque os meios de comunicação são beneficiados de alguma maneira pelas propagandas do governo, etc., né? Mas o problema é esse, né? É que chega na hora H, a mídia se volta toda contra, manipula a informação, né? E é muito interessante como gente do povo, quando você tenta conversar sobre a coisa do impeachment, etc., da corrupção, eles são assim, é um repetidor, parece que programado, daquilo que eles ouviram na Globo, né? Ou em algumas rádios. Então, você conversa no táxi, por exemplo, você conversa com o taxista, se ele é um cara, né, hoje, que defende o governo Temer, acha que o impeachment foi correto, etc., tinha que impeachar mesmo essa mulher e tal, todos os argumentos é um repeteco do que ele ouve, aquela informação mal passada, né, pela grande mídia, certo? Sem nenhuma substância, sem ser bem informado sobre as coisas como elas aconteceram. Então, isso é perceptível. A gente vê que há, então, uma recorrente mal informação, né, do público, mas uma informação que vem de um lado só, né, e não tem nenhuma pretensão de ser isenta, ao contrário, né, e que, obviamente, acaba formando, tá certo? Pessoas que acreditam naquilo que está sendo dito, como se fosse a verdade, né?
manipulam mesmo essa informação. E eu acho que, de fato, foi uma pena. Essa coisa da regulamentação dos meios de comunicação tinha que ter sido feito no governo Lula, e quando ele estava no auge da popularidade. Era aquele o momento, né, de fazer, de explicar para o povo por que ia fazer, etc. Aí perdeu a oportunidade, perdeu o bonde da história desse momento sobre isso, né? A coisa do crescimento do apoio ao Bolsonaro que você colocou, né? Eu acho que é uma coisa que é interessante, a Melinha já mencionou isso, quer dizer, você tem esse crescimento da direita e da extrema-direita em vários lugares do mundo, né? Não é uma coisa só brasileira, mas o que é interessante é que, nesse movimento em que a direita se fortalece, a direita vai para a rua, etc., abre um espaço aí para o crescimento desses elementos de extrema-direita, certo? Quer dizer, e é interessante como eu acho que eles é uma força minoritária, eu acho que é bem minoritária, né? Tanto que, por exemplo, o Bolsonaro ele começa a ser apoiado, né? Muita gente defende o Bolsonaro para presidente, não sei o quê, mas isso já caiu, certo? Caiu muito. Se nessas pesquisas de opinião sobre 2018, você vê que o Bolsonaro já não é mais, né? Não está mais por cima da carne seca, vamos dizer, né? Ele não tem tanto apoio. Agora, de fato, uma figura como o Bolsonaro, ele pode se incentivar, né, que jovens comecem a adotar essa postura fascista, claramente, nitidamente, abertamente fascista, né? E é uma postura de ódio, e é possível a gente ver essas manifestações de ódio ainda nas ruas, e é importante a gente falar disso, tá certo? Porque você tem mortes de gays, de travestis, movido por esse tipo de gente, que tem essa cabeça, né, e que é movido pelo ódio, tá certo? E é interessante como isso cresceu recentemente, depois do impeachment. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia de como é que isso é perigoso, né? É um crescimento muito perigoso de pessoas como o Bolsonaro. E é interessante porque ninguém faz nada. O cara faz uma apologia da tortura, que nem disse a Melinha, tá certo? E ninguém faz nada, né? Aquele é um cara que tinha que ser cassado, isso era o mínimo, cassado o mandato dele. 7h21 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República.